noite, queridos amigos, boa noite, irmãos. E mais uma oportunidade que a misericórdia divina nos concede de trocarmos entre nós sentimentos, vibrações amorosas, preparando-nos para receber a mensagem da noite e agradecidos a Deus, nosso Pai, envolvidos nestas vibrações amorosas, nós abrimos o nosso coração para Emmanuel, que nos traz a mensagem, a crítica em nós, que está contida no livro Coragem, da autoria de Francisco Cândido Xavier. Como é que normalmente nós reagimos às críticas que nos são feitas? Seja no trabalho, na seara espírita, seja pessoalmente, no nosso lar, onde estamos. Muitas e muitas vezes nós reagimos automaticamente, impulsivamente. E isso tantas vezes nos tira do eixo, do centro de nós mesmos, prejudicando-nos a nós e aquilo que realizamos. Mas nós podemos aprender a lidar com a crítica, a termos um olhar maior sobre ela, é isso que Emmanuel vem ao nosso socorro, com o propósito que nós aprendamos a desenvolver um pensamento equilibrado, superando a impulsividade e a automaticidade das nossas reações, dedicando alguns momentos para refletir quando recebemos uma crítica, para depois tomarmos uma decisão. E esta página, Emmanuel começa colocando, quando nós temos um trabalho no campo do bem, em benefício dos outros, e recebemos críticas, que podem ser positivas, logicamente, mas que nós, seja o que for, não paremos o nosso trabalho. Continuemos no nosso propósito e guardemos a nossa consciência tranquila, seguindo adiante. Isso não tira nós, naturalmente, refletirmos no que foi nos oferecido. E isso me lembra a Madre Teresa de Calcutá, quando ela curava as feridas de um leproso que se aproxima, um jovem americano, e um aspecto, é um comentário, mas é um comentário crítico, não é? Que o que ela está fazendo, ele não faria nem por $1 milhão. E ela diz a ele, eu também não faria, não lavaria, daria banho no leproso, nem por $1 milhão. Eu só pode dar banho num leproso alguém que o faça por amor. Ela já tinha essa capacidade de observar, refletir, discernir, para depois se colocar sem interromper a tarefa. É o primeiro convite que Emmanuel nos faz. Agora, por que nós somos criticados? Quando nós somos criticados? Só é criticado quem faz alguma coisa. Se você tem um projeto e deixa na gaveta, por esse projeto você não sofrerá nunca uma crítica. Se você escreve uma bela poesia, mas não mostra para ninguém, você não será criticado, mas também não beneficiará o outro, mas também não poderá ter uma evolução do olhar que colocaram. Todos nós somos criticados quando fazemos alguma coisa. É do processo nós, ou de ajuda, ou do processo da condição evolutiva que nós vivemos. Então, com certeza, é melhor agir, não é mesmo? E outra questão que o Emmanuel nos coloca muito interessante, ele diz assim, visar a própria tarefa é realizá-la. E realizá-la é sofrê-la em si. Sofrê-la em si. Então, você tem uma tarefa, você vai realizar. Mas para realizar, você deve sofrê-la em si. E aí nós vamos à Irmã Dulce. Primeiro com um exemplo concreto. Irmã Dulce, lá na Bahia, estava lá, sempre na sua obra dedicada. Um dia chega Divaldo e fala, irmã, por que você está sentada nessa cadeira dura, desconfortável? Vamos providenciar para você uma cadeira mais adequada, que você possa ficar numa situação mais confortável. Ela falou, não faz isso não. Por eu estar nessa cadeira, as pessoas que vêm sempre querem me ajudar no conforto. E olha aquela sala de enfermaria, ela está cheia de camas para os meus necessitados.
e eu vou continuar sentada aqui. Isso é sofrer, isto é, eu me entrego àquela tarefa que eu considero importante. Eu vou sofrer porque vai ter um custo. Às vezes eu faço e eu percebo que naquele momento aquela ação não é mais necessária, não está bem. Eu vou mudar. Às vezes eu vou receber alguma observação que não vai me ser agradável, que vai me frustrar, mas eu vou persistir para alcançar o meu objetivo. Então, toda a tarefa que nós recebemos, há que sofrê-la em si, isto é, há que ter paciência na sua construção. E também, Emmanuel vai nos dizer que nós vamos ter adversários, aqueles que vão trazer críticas positivas, aqueles que vão trazer questões negativas, que vão mexer conosco, mas o importante é que nós não nos percamos e lembremos que cada um tem uma visão, cada um está vinculado a um determinado propósito, e o nosso qual é? Aí eu vou a Pedro, há 2000 anos, Pedro, que era, vamos dizer, o coordenador, a figura maior entre os discípulos, ele recebe uma situação bastante espinhosa. Os judeus cristãos não admitiam que o evangelho pudesse ser levado para pessoas que não fossem circuncidadas, como era costume, era lei. E Paulo, que era o apóstolo dos gentios, achava simplesmente um absurdo pedir que um povo que é livre seja barrado por uma coisa que é lei, que é costume, uma lei religiosa em outro país. Isso é desrespeitar. E Pedro foi colocado exatamente no meio. Críticas de quem trazia que a circuncisão era obrigatória para todos. Críticas que quem dizia que os gentios eram livres, não deviam. Ele então busca Jesus. Naquele momento o cristianismo poderia ter se partido. Ele busca Jesus, lembrando de todas as atitudes fraternas de Jesus, para quem era judeu, para quem não era judeu, para quem era bendido, para quem era da lei, não havia distinção. Então ele deixa claro que os que não são judeus não precisavam seguir essa norma religiosa que era exclusivamente dos judeus. Lógico, sempre tem uma reaçãozinha ou outra, mas isso se diluiu, o trabalho cristão se fortaleceu e todos saíram para a sua grande tarefa. E o cristianismo chega até nós pela atitude de Pedro, que soube observar, refletir, discernir e não perder o foco do seu objetivo maior, respeitando cada coração que tinha suas razões naquele momento. Então, quando nós assumimos uma tarefa, nós assumimos com todos os seus, com tudo aquilo que vem com ela, com a evolução, mas também nós temos a alegria de estar presente nessa tarefa, de usufruir o fruto, o benefício em relação ao próximo que ela vem. Porque uns queriam que o Pedro pensasse de uma maneira, outros que ele pensasse de outra, outros ainda que ele tomasse outro comportamento. Mas acontece que Pedro tinha os olhos no seu propósito. Tantas vezes é assim que vão querer que a gente haja de uma maneira, seja outra pessoa, comporte de uma maneira de acordo com a visão dos outros. Mas ele diz, Emmanuel, é imperioso considerar que cada um de nós é um mundo por si, com movimentos particulares e órbitas diferentes. Respeito às diferenças, mas persistência com amor na direção que vamos. E para encerrar a nossa conversa da noite, eu quero me lembrar de Nancy, uma professora americana nos Estados Unidos que recebe
do professor do seu filho de 8 anos, uma criança curiosa, que se recusava a decorar as lições da escola, que tinha sempre os cabelos desgrenhados, muito cheio de energia. A mãe recebeu uma carta da escola e a carta dizia: seu filho é um gênio. E assim ela leu para o menino. Então você não vai poder mais ir na escola, meu filho, porque a escola não tem mais nada que oferecer. Ele está falando para eu te educar aqui em casa. Ex-professora, ela buscou os melhores recursos, ofereceu a literatura, que a escola nunca ofereceria, porque não tinha esse olhar mais amplo. E desenvolveu no menino um gosto pela leitura incrível. E assim esse menino se desenvolveu, e todos nós sabemos que se trata de Thomas Alva Edison, o criador da lâmpada elétrica, entre muitos e muitos eventos, que teve uma dedicação, que viveu a cada momento recebendo crítica, mas persistindo para onde ele desejava ir. E no momento da sua vida ele volta para casa da sua mãe e encontra na correspondência a carta do professor. Ele então leu: seu menino é pouco inteligente, não tem condições de ficar aqui na escola, não o mande mais. Então, Thomas Alva Edison vai dizer: eu sou fruto de uma mulher corajosa, que ousou fazer aquilo que deveria fazer. E assim também na nossa vida, principalmente na obra do bem, na obra espírita, que Emmanuel nos diz: sustentemo-nos fiéis ao nosso trabalho e rendamos culto à paz de consciência, atendendo aos deveres que as circunstâncias nos confiram e oferecendo o melhor de nós mesmos em proveito do próximo. Estejamos tranquilos, porque tanto nós quanto os outros somos o que somos, com a obrigação de melhorar-nos, a fim de que cada um possa servir sempre mais, construindo a felicidade com aquilo que é e com aquilo que tem. Jesus nos conhece, confia em nós, nós temos a marca divina, nós também podemos aprender tudo. E Emmanuel nos auxilia a aprender a lidar, a trabalhar com a crítica, que pode ser grande auxiliar, mas sem perdermos a nossa direção ao Pai. Queridos amigos, meu abraço carinhoso e até a próxima.